Vamos lá, galera. Hoje nós vamos continuar a série Meu Cérebro Bugou. Então vamos falar do mal do século e o recorde pós-pandemia. Hoje, dia 8/7/2020, e nós vamos tratar do assunto que é maior surto da saúde mundial, tá? Então aqui vem as indagações. Onde o cérebro ganhou a depressão? Como motivar um cérebro deprimido? Estratégias e formas de ativação. Olha, a depressão, ela afeta 10% da população em todo o mundo. É a segunda perturbação mais comum da saúde mental, do foro mental. A depressão pode ser devastadora e uma experiência solitária. Os sintomas afetam pensamentos, emoções e comportamentos. Cerca de 1 a cada 20 homens vão sofrer um episódio depressivo. E as mulheres, de cada uma, 40. Ou seja, a incidência é muito maior entre o público feminino. Mas essa também, né? Bom, é a situação em saúde mental que mais facilmente pode ser mortífera, não só pela questão do suicídio, mas também por uma questão sistêmica. A OMS calcula que até 2020 a depressão vem a se tornar a principal causa da incapacidade. O tratamento é psicoterapia e medicação. Olha, é fundamental ter isso em mente. Só medicação não resolve, só psicoterapia em caso grave não resolve. Mesmo em caso simples, os dois têm que andar de mão dada, muito de mão dada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Da parte emocional, é recorrente sentimento de tristeza, sentimento de culpa, desesperança, irritabilidade e ansiedade. Uma coisa interessante da ansiedade, nem todo depressivo tem ansiedade generalizada, mas todo portador de ansiedade generalizada vai ter depressão, tá? Então, nem todo depressivo é ansioso, mas todo ansioso, se não tratar, se torna depressivo. Da questão de comportamento, isolamento social, a sensação de fadiga e falta de energia, pessoa desmotivada, não consegue concentrar em nada, tem perturbação do sono, apetite ou muito ou pouco, fica uma pessoa prostrada, perde o interesse pelas coisas e perde também aquele vigor para atividades prazerosas. Então, aqui a gente tem da emoção, da sociabilização. Agora a gente vai pelo
pela questão mais individual. Vamos lá. Uma coisa que é muito comum para quando a pessoa está deprimida, a autoestima fica baixa, a pessoa se desinteressa por qualquer tipo de vínculo afetivo, todo e qualquer pensamento acaba sendo destrutivo, que na psicanálise a gente chama de pulsão de morte. A pessoa fica catastrófica e tudo se torna binário, que nem na aula de ontem. Tudo é preto ou é branco. Nada pode ser, pode se resolver. Tudo é baseado no preto e no branco. Ou é ou não é. A pessoa fica rígida, dura nessa questão. Fatores biológicos, psicossociais e psicológicos. Fator biológico depende da genética e de algum desequilíbrio hormonal, coisas que podem causar depressão. Para as mulheres, por isso elas são mais vítimas que os homens. Transtorno do sistema reprodutor. Descontrole da questão menstrual, reprodutiva. Ovulação, menstruação. Esse hemisfério hormonal da mulher, quando desequilibrado, né, tá aí para as mulheres que têm TPM, já imaginam que seja. A TPM é uma depressão temporária, que a mulher tem. Aquelas que têm TPM forte, às vezes tomam antidepressivo para poder controlar. Tá? Quem não sabe o que é depressão, é só imaginar quando está numa TPM braba. Aquilo é depressão. A genética, o fator hereditário é importante. Uma família que tem um depressivo vai ter mais de um. É uma doença sempre recorrente. Sempre pode ter uma recaída. Desequilíbrio do sistema hormonal cerebral, que é o desequilíbrio dos neurotransmissores. Padrão de vida da pessoa. Evento traumático e vida estressante. É aquela história. Começa com estresse, ansiedade, acaba virando depressão. Em que local do cérebro se instala a depressão? Então vamos dar uma passada rápida pelo sistema límbico, né, que a gente viu ontem. Vamos lá. Essa região frontal do cérebro é onde nós temos os nossos julgamentos, os raciocínios, a questão analítica de um modo geral. Essa região do córtex cingulado anterior é onde nós tomamos as decisões, que para a psicanálise seria o superego. O efeito do paracetamol, que eu já comentei com vocês aqui algumas vezes, que o paracetamol ele trabalha como antidepressivo temporário, ele age exatamente nessa região.
Então, paracetamol, como ele é um analgésico, ele age toda essa parte cerebral, mas principalmente nessa região. Então, descobriu-se que o paracetamol também combate a dor emocional, exatamente nessa região. O hipocampo, que é responsável pela gestão da memória atual e também de uma boa parte da comunicação entre os hemisférios cerebrais. Então, ele está envolvido também quando o cérebro está deprimido. Amígdala cerebral, tá? Lembra que ontem a gente viu, na iminência do perigo, é essa amígdala cerebral que dispara, jogando o hormônio aqui para baixo, para que você se prepare para o seu melhor desempenho, para lutar contra o ataque ou fugir da ameaça. Então, um dos fatores do estresse ou da ansiedade temporária é que, vamos supor que a pessoa passa por um bom momento sob pressão no trabalho. Como a atividade campal cerebral, ela fica muito fortalecida, aumentando a pressão sobre a pessoa, essa amígdala aqui vai entender isso como uma ameaça. A pressão, a emoção negativa da pressão, do estresse, do trabalho, do dia a dia, dispara essa amígdala. Aí você vai ter todo o sistema límbico trabalhando. Só que você não está no seu sistema, por exemplo, você está preso no trânsito, tá? Igual a música do Kid Vinil. Preso no trânsito, com pouca gasolina, o calor tá de matar e lá fora sua buzina. Pá, dispara isso aqui. Você não tem como correr. Você não tem como gastar energia. Você não tem como fugir. Então o sistema límbico vai disparar e vai acabar entrando num colapso, gerando toda aquela sensação do preparo para correr, para fugir e tudo mais. Essa sensação gerada pelos hormônios para preparar o organismo para fugir ou lutar contra o agressor é a mesma sensação que a gente tem quando está num disparo de crise de ansiedade. O coração sobe, aumentando a pressão arterial, dando aquela queima de adrenalina, aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquela sensação de pânico. Com o sistema límbico, que também está envolvido. Quem faz com que o sistema límbico fique também disparando em falso é o responsável pelo nosso sistema de julgamento. Aqui é a CPU, aqui é o cálculo, é central, é a unidade central de processamento. Aqui é o juiz para decidir o que fazer. E aqui, quando julga de forma certa ou errada, que aciona, pá, a coisa acontece. Joga o hormônio tudo para cá, toda essa parte fica desativada, todo o cérebro desativa para que o sistema límbico trabalhe para salvar a pessoa. Então é um salvamento errôneo. Agora vamos ver os córtex em dois hemisférios da depressão. O lado direito do cérebro. Normalmente, emoções positivas,
o ato de ação, orientação e detalhe, o giro do símbolo que distingue emoção e pensamento, linguagem, lado esquerdo, ok. Lado direito, emoção e narrativa, evitamento ou retirada, que controla o estado pacífico, trabalha com todo o sistema de gestão geral e que gera a intensidade de uma crise, saber se, olha, a situação está feia, não está feia, está mais ou menos feia. É isso aqui, de um grosso modo, é a divisão cerebral e seus hemisférios. O hipocampo e a amígdala cerebral. O hipocampo, memória, gestão de memória, criação e recordação de memórias a partir da experiência. Ajuda a encontrar novos caminhos, receptor de cortisol. Tá? O cortisol é um hormônio anti-inflamatório, que no organismo ele tem uma função principal de gerar condições de excesso de performance da musculatura global para que não haja colapso, nem na musculatura cardíaca, nem em qualquer outro músculo do corpo. A amígdala cerebral, ela grava a primeira impressão da memória implícita. Processa estímulos como recompensa ou ameaça. Dispara o alarme do sistema límbico. Ele é o centro da memória emocional. Então, todos os problemas estão sempre aqui, próximo à amígdala. As situações traumáticas. O hipocampo e a amígdala trabalham em conjunto para recordar memórias ansiosas e depressivas. Quer o hipocampo, quer a amígdala, atrofiam quando o sujeito há estresse crônico, sempre presente numa depressão. Tá? Então, aqui ele quer dizer o seguinte: tanto o hipocampo quanto a amígdala diminui o seu tamanho físico quando a pessoa tem estresse contínuo, numa tentativa de preservação do funcionamento. Então, no organismo, tudo que é acionado de forma... Quando há uma escassez da utilização ou quando há um excesso de demanda, ele vai modificar o seu tamanho físico. Na depressão, o hipocampo torna-se menos ativo e ficamos presos na letargia. Tá? É tanto disparo, é tanto alarme falso, que o hipocampo começa, para não entrar em colapso, começa a diminuir a sua capacidade de trabalho para evitar o colapso, tá? Ele fica menos ativo para evitar um colapso. A amígdala fica hiperativa. Por quê? Toda hora achando que tem algo errado. Porque o que faz a amígdala disparar o alarme são as emoções. Se a gente tem na depressão que a emoção fica bagunçada, automaticamente a amígdala vai ficar disparando em falso. Ela fica hiperativa e responde excessivamente a eventos negativos.
né? Porque a pessoa fica negativa. Então, medo, ansiedade ficam presentes e o córtex informado para preocupar-se, tá? Que é o disparo em falso do sistema límbico. Então, córtex cingulado anterior. Como um gestor intermediário, o córtex cingulado anterior recebe e gera informações de cima para baixo. Integra a informação cognitiva e emocional, seleciona e codifica as experiências que passam ou não para a memória de longo prazo. Na depressão, as memórias que nos surgem são apenas negativas. Se estamos contentes, lembramos de coisas boas, mas se estamos tristes, só nos consumimos lembrar do que foi também triste. Quando está hiperativado, fica avassalado por perspectivas globais negativas, cego o que se possa passar de bom. Por isso, o córtex cingulado anterior encontra-se uma intensidade de coisas que ocorrem mal e fica hiperativado, surgindo mais medo e preocupação. Só uma coisa que eu estou reparando aqui agora, esse slide que eu baixei aqui, ele tá no português de Portugal, tá? Por isso que tem algumas palavras aqui com certa estranheza para nós. Agora que eu reparei, eu não tinha reparado nisso. Então vamos voltar aqui, ó, a uma questão do cérebro. Se eu sei que o córtex, tá, cingulado, esse aqui, ele é responsável para julgar o que fazer, e se eu sei que a depressão provoca um desequilíbrio no funcionamento dele, automaticamente o hipocampo ficando menos uma estrada com menos capacidade de deslocar a informação, ao chegar na amígdala, ele vai fazer essa amígdala disparar constantemente, aí gerando o sistema de alarme. Tá? Então, automaticamente, a gente vai ter um desequilíbrio entre o julgamento e o disparo daquilo que é perigoso. Então, obviamente, o cérebro fica viciado pelo mau funcionamento desse sistema, ele fica viciado a julgar tudo como perigo, tudo como negativo, tudo como ruim, tudo como algo perigoso, tudo como algo ameaçador. Isso faz com que se torne crônico a questão do pensamento negativo, daquilo que Freud chama de pulsão de morte. Freud deu uma explicação mais filosófica para a pulsão de morte, apesar de ser uma explicação por um caminho diferente que a neurociência consegue traçar, o importante é que o resultado daquilo que Freud notou, ele é verdadeiro. Só que ele achou que fosse de uma maneira e os exames de imagem, né, as ferramentas atuais mostraram que não. Não é por conflito, mas se a gente vê aquela pergunta que todo psicanalista faz, aonde fica o id? Aonde fica o ego? Aonde fica o superego? Mais ou menos assim. Superego, id. Não, peraí, eu errei aqui, vou fazer de novo. Superego,
id aqui em cima. Não, ego. Eita. Então aqui, ó. Super ego, tá? Aqui em cima. Id. Não, ego, né? Ego. Na amígdala, id, que é a parte mais instintiva. O Freud sabia que existia isso. Algo que você pensa, algo que te empurra de forma instintiva e algo que tira a conclusão final que é mais viável e mais segura a se fazer. Então, ele tinha razão que existe 3 instâncias julgadoras. Tá? Mas só que ele não sabia o que era e onde era. E hoje a gente sabe. Quando você tem um conflito desses 3, você tem um quadro bem gostoso depressivo. Então, vamos lá. Gera um paradoxo. O evitamento de situações ansiosas torna-o já hiperativo o córtex pré-frontal direito. Mas hiperativo, o que provoca mais ansiedade e depressão. Quando as pessoas se aproximam do que se torna ansiosas, ativam o córtex pré-frontal esquerdo, que é o melhor controle da hiperatividade da amígdala. O evitamento de comportamentos em direção do alcance dos objetos positivos favorece a hiperatividade do córtex pré-frontal esquerdo. A aproximação e implicação em comportamento para alcançar objetivos ativa o córtex pré-frontal esquerdo. Então vamos falar o que traduzir esse paradoxo da depressão, tá? Tentar explicar de uma forma mais simples do que está ali. Se quando eu tenho um julgamento negativo por excesso de cautela e falência do funcionamento, quanto mais negativo eu me aproximo do pensamento, mais condução negativa e julgamento para disparar o alarme. Se eu me afasto das minhas atividades do dia a dia, eu tenho menor atividade campal da minha linha de pensamento e raciocínio, me deixa mais ocioso. Eu ficando mais ocioso, eu diminuo mais atividade pré-frontal. Quando a gente para de trabalhar atividade pré-frontal, é como entrar numa hipnose, tá? Você tem quem assumindo? Os setores mais baixos do cérebro. Então, quanto mais eu me afasto da minha produtividade, mais o meu cérebro intuitivo vai entrar em funcionamento. Se eu tenho uma amígdala com problema, mais disparo. Então entra num ciclo vicioso que quanto mais medo eu sinto, mais dispara o alarme, e quanto menos atividade eu tenho, mais o sistema de segurança aciona. Porque se você perceber, quando a gente está dormindo, a gente tem o quê? Uma maneira de
ligar aos poucos. O que descansa quando a gente está dormindo? Essa parte aqui, ó. Aí, quem cuida de mim quando eu estou dormindo? Mais a galera aqui do alarme. Por que essa galera cuida de mim quando eu estou dormindo? Não sei se vocês já repararam, você pode dormir numa casa barulhenta. Se você ouvir chave batendo na mesa, porta fechando, barulho de sapato se deslocando pela casa, barulho da tampa do vaso, barulho de descarga, nada disso te faz acordar. Mas se você ouvir um barulho que você não conhece e um ai, você acorda na hora. O sistema vegetativo está trabalhando. Então, quanto menor a atividade aqui, maior a atividade aqui. E como essa região aqui já está defeituosa, por excesso de uso, qualquer hora que aparece uma solicitação de funcionamento aqui, vai dar pau. Então, quanto menos eu uso essa parte, mais eu aciono essa, e quanto mais eu uso essa parte, que só está pensando em coisa ruim e medo, mais eu aciono isso. Então, só um segundinho, galera. Então, para que a gente passe para a segunda parte da aula, eu vou abrir espaço para pergunta. Quem quer fazer uma pergunta? André, Opa, Jorge. vamos lá. O córtex aqui, pré-frontal, vamos, assim, na prática, seria o início de um filtro. Vamos dizer, ele teria essa função de filtrar para que Não, o hipocampo não não. seja. Aqui, ó, é todo o seu sistema de processamento de informação, do raciocínio lógico, do pensamento matemático, da atenção concentrada. O que mais você está usando? Se for fazer um exame de ressonância funcional, esse setor do seu cérebro é o que vai estar mais ativo agora, nesse momento. E outro setor que vai estar bastante ativo, que é tanto para audição quanto para mais, principalmente pela visão, seria o occipital, aqui atrás. Então, esses dois sistemas estão ativos. E o hipocampo fazendo armazenamento dessa memória temporária do que está acontecendo com o seu cérebro agora. Então, no momento que você está pensando, trabalhando, executando alguma coisa de raciocínio lógico, é aqui. Quando você está vendo, enxergando, trabalhando com a parte sensorial, tanto auditiva quanto visual, principalmente visual, é esse setor aqui. Então, se for ver a imagem do seu cérebro, essas três regiões vão estar bem vermelhas, bem em atividade nesse momento. Tá? E essa parte aqui, ó, que é do julgamento, não está tão ativa nesse momento. Por quê? Porque você está com a cabeça aberta, tentando absorver o que eu estou falando. Você não está tomando uma decisão. Você está só absorvendo. Aqui é relacionado às decisões.
quando você está numa sinuca de bico. Você tem que decidir que bola que você vai bater. É aqui que vai tomar a decisão, ó. É no superego, professor? Sim, que seria, pela neurociência, o CCA, né? O córtex cingulado anterior. Aqui, ó. Sim. Se você julgar que é algo perigoso, vai conduzir para o hipocampo até vir na amígdala aqui disparar. Aí estoura o alarme. André, Oi. imaginemos uma situação de um trauma, um acidente. Tá. O que acontece? Então vamos falar do funcionamento do cérebro durante o acidente. Tá. Quando você está dirigindo, né, você tem uma atividade campal do occipital muito grande, somatosensorial muito grande, e aqui está pensando pouco nos problemas, mas não está tão ativo. E aqui está bem ativo, você tem que tomar decisões. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Ok. Aí vamos supor que você viu algo errado. Aumentou isso aqui. Esse julgamento julgou como um perigo. Ó, muito rápido, vem para cá. Aí dispara aqui, ó. Por que que dispara aqui? Porque o teu cérebro vai te deixar 1 milhão de vezes mais rápido, com reflexo 1 milhão de vezes mais rápido, com a potência muscular 100 vezes mais forte, com explosão 100 vezes mais forte, com força motriz 10 vezes mais forte. Então você tem a força física 10 vezes maior quando dispara o alarme aqui, o sistema límbico. Você tem a tua resposta a estímulo muscular 100 vezes mais, velocidade de resposta neural do reflexo 1 milhão de vezes mais. Seu cérebro trabalha 1 milhão de vezes mais rápido, mas não com tanto detalhe, sabe? Menos detalhe e mais velocidade, para você se preparar para o pior. Nessa, o que vai acontecer durante o acidente? Aqui vai jogar cortisol para quando quebrar um osso já evitar uma inflamação. Vai jogar adrenalina para gerar todo esse impacto. Vai jogar endorfina para que você não sinta dores. Não sei se você já viu aquele termo, a hora que esfria dói muito mais. A hora que você acaba de cair, sofreu um acidente, você não sente dor. A hora que o sistema límbico para de disparar a amígdala e para de chegar a adrenalina baixa e a endorfina baixa e o cortisol baixa, a dor vem que vem. André. Oi. Rubens falando. André, e geralmente o pessoal comenta quando tem acidente assim que não vê nada. Que não viu nada. Só sei que estava vindo de lá o carro e não vi mais nada. Então, porque o que você julga o que está acontecendo é aqui na frente, ó. Uhum. Só que aqui fica numa atividade muito baixa. Por quê? Porque essa área aqui consome muita energia, ela é lenta. Certo. Essa parte que você presta atenção, raciocina, além dela gerar muita energia, ela é muito lenta. Então, para não ter consumo energético, aqui desliga e vem disparar aqui, ó. Imediatamente. Quando dispara aqui, a percepção dos detalhes visual acaba. Detalhe específico. Você vê numa velocidade muito maior, mas para ter velocidade, você concorda que para um serviço ficar rápido, a qualidade do serviço diminui? Sim. Quando você faz uma comida muito rápida, ela não é igual uma comida caprichada. Então, tudo na vida, quando aumenta a velocidade, diminui a qualidade.
Então, para que não perca tempo em analisar profundidade, porque quem enxerga não é o olho, é o cérebro, né? Sim. Pois eu vou fazer um teste com vocês de que quem enxerga é o cérebro, não são os olhos. Então, automaticamente, você tem uma diminuição da qualidade e um aumento da velocidade. Agora, o que vai ficar gravado aqui embaixo no acidente, muito perto da glândula amígdala cerebral, é a emoção que você sentiu. Aí ele, durante todo o funcionamento, ele grava mais a parte de sensação, dor, sensação, além da sensação motora, a sensação mais voltada à parte motora, né, do tipo, não motora, dos 5 sentidos, do olfato, do a audição fica menos seletiva, menos qualidade, o olfato fica mais grave, tudo vai gravar com menos qualidade. Todas as imagens rápidas com pouca qualidade vão gravar aqui embaixo, que é um cérebro mais primitivo, que não tem tanta qualidade como aqui em cima da informação. Por que vai gravar aqui embaixo? Para quando ele precisar julgar, ser um julgamento rápido para já disparar a amígdala, para não perder tempo, para ser coisa muito rápida. Então, tudo que acontece antes, durante e momentos depois do acidente, tudo fica gravado aqui. E aqui está abaixo do córtex. Essa parte que faz a gente ser humano, propriamente dito, literalmente. Porque se a gente não tivesse essa parte aqui, neocórtex, nós seríamos aqui embaixo, ó, répteis. Por isso que chama cérebro reptiliano. Tá? Então, essa parte aqui de cima não trabalha durante um acidente. Por várias questões. Para economizar energia, para aqui embaixo ficar mais rápido e preservar a atividade. Porque quando você diminui a atividade campal, se tiver um impacto aqui, um traumatismo craniano, a chance da lesão ser bem menor, porque não tem fluxo sanguíneo. Entendeu? Vocês André, no concordam caso, que se tiver com muito fluxo sanguíneo aqui e teu cérebro levar um choque, aí a hemorragia é enorme, né? André, no caso de um susto, a amígdala, ela pode dar um alarme falso ou não? Não, susto é um alarme. E para que serve toda a explicação? Exatamente para você entender o que é o susto. Porque imagina quando você tivesse uma quebra de padrão auditivo, sensorial, tanto da pele quanto do cerebelo, né? Tipo, você tá andando lá um declive muito rápido, muito abrupto. Se tivesse que passar por aqui, ó, pela parte do pensamento lógico e passar por aqui, até você concluir que o susto nada mais é do que um barulho, por exemplo, você está num barzinho, aquelas mesas de fechar, cadeira de fechar. Eu estou te falando de uma experiência que eu vivi. Estava uma vez na praia e teve uma briga. E nessa briga, as pessoas levantaram e depois a gente ouviu um estampido. Pá! Aí todo mundo achou que era um barulho à toa, mas quando viu o corre-corre, todo mundo correu. Aí depois que deu aquela esvaziada no bar, que apareceu o camarada caído que tinha sido baleado. Num barzinho em Caraguatatuba, numa região super nobre lá da cidade, tudo, na praia. E isso ficou registrado aqui, ó, com esquema traumático. Aí toda vez que eu vou em bar, que bate a cadeira, quando alguém tá pegando aquelas cadeiras de fechar, que houve aquele estampido, na hora eu cago nas calças. Já borra tudo. Por quê?
Porque dispara, vai sempre disparar em falso. Porque é um bar e é estampido. Eu não vou parar para esperar analisar aqui. Eu tenho que ter uma reação para fugir instantaneamente. Então, quando você ouve um barulho, você sempre vai pular, não vai esperar para ver o que é. Porque o tempo de raciocinar é o segundo que tira a vida de uma pessoa. André, essa, André, Oi. no caso, a amígdala, ela quando dispara, que você disse aí, a amígdala dispara, ela dispara uma glândula onde dispara Ela é uma glândula, tá? Mas não tem outra embaixo na barriga que dá aquela suor Tem, quando depois que a informação vem para cá, aí a adrenalina vai ser feita na suprarrenal. é a suprarrenal, né? Que chama. Mas o importante é saber que até onde vai o que a gente estuda é cérebro propriamente, né? Uhum. Então disparou aqui, daqui para baixo já não interessa muito para a gente. Interessa saber que o objetivo que quando joga a informação aqui para baixo é para deixar você pronto para correr, para lutar ou para congelar, que ainda existe no ser humano, não só nos animais. O ser humano ainda preserva o estado catatônico. Para que serve? É igual os animais, quando você está lá, tem um gavião que faz e desce, se tiver um passarinho, uma galinha, na hora ele cai e finge de morto. Então ainda a gente tem esse estado catatônico que parece uma morte para poder evitar. O estado catatônico ele já evita estupro, por exemplo. A mulher numa situação de estupro, se ela entrar em estado cataléptico, de catalepsia ou catatônico também, automaticamente ela aparenta que morreu ali, né? Ela desfalece. E aí, normalmente, o estuprador, ele quer lutar, né? Ele quer ter ação e reação. Aí, se a pessoa desfalece, ele fala, putz, morreu, ele corre. Então, o congelamento tem situações que ele salva as pessoas. Entendeu? Dei um exemplo aqui para você entender. Mas o mais normal é preparar para a fuga ou para a luta. André, Thiago. Fala, Thiago. Esse nível por exemplo, um exemplo meu, né? Eu sempre me assusto mais do que o normal, né? Então eu tenho uma tendência a me assustar com coisas que pessoas que estão do meu lado não se assustam. É como se eu tivesse num nível de alerta exacerbado, né? Então, isso é sintoma de depressão crônica, porque você deve ter passado por momentos na vida que houve excesso de funcionamento dessa amígdala. Tá? Uhum. Então, por exemplo, tem pessoas que usaram recreativamente drogas. No caso das drogas excitatórias, tipo crack, cocaína, anfetamina, esse tipo de coisa. Uhum. Essas drogas, elas dão prazer por quê? Porque pelo fato delas acidularem, elas serem ácidas, faz com que tanto o núcleo accumbens, que é um núcleo que fica aqui bem no meio do cérebro, esse que faz o disparo da dopamina, que é o efeito positivo da droga. Mas quando o núcleo accumbens vira receptor da cocaína, por exemplo, ele acaba gerando aqui no hipocampo um disparo da amígdala cerebral. Por isso que o efeito, muitas vezes, das drogas excitatórias é o efeito como se você tivesse assustado. A pessoa tem a impressão que a velocidade do pensamento está maior, porque em estado de alerta a gente fica com a velocidade do pensamento maior. Uhum. Ela fica mais ágil, porque em estado de alerta a gente fica mais ágil. Ela fica um pouco mais forte, ou tem a sensação de estar mais forte. Então, pessoas que passaram por
pressão prolongada, por exemplo, alguém que passou por um sequestro, ficou muitos dias em estado de alerta. Então, essa amígdala, ela vai ficar super sensível a disparar. E esse é um comportamento que aprende-se a conviver com ele. Não tem como regredir ao estado Tem como normal? trabalhar, tem como trabalhar. Hum. Tem como trabalhar terapeuticamente e medicamento também, Dosamente. psicofármaco e terapia. Uma Mas coisa que o que exige aqui para a pessoa modificar o funcionamento dessa amígdala aqui é muita disciplina de treinamento mental e físico. Muita é porque disciplina. é algo meio irracional, né? Pô, por que eu tô Não, ele é passando por isso? totalmente irracional. É. Só que quando você faz um trabalho de introspecção, hiperfoco, pode ser hipnose, pode ser meditação. De sensibilização também, né? Não, no caso aqui, não muito. O que a gente consegue com a dessensibilização é pegar esses esquemas neurais que estão aqui embaixo, perto da amígdala, que estão super sensíveis, modificar eles para eles ficarem menos sensíveis. Então, quando chegar neles aqui, ó, eles perderam a sensibilidade, eles não vão mandar impulso para a amígdala disparar. Isso sim. Mas fazer com que essa amígdala te faça assustar menos, que ela tá hipertrófica de repente, ou usar o português que minha avó falava, zangou a amígdala, tá? Uhum. Ela tá irritada, ela tá super sensível. A terapia que tem que ser feita não é terapia falada, porque aqui não chega o falo, aqui embaixo. O falo é só nessa região aqui de cima. Uhum. Tá? Então a terapia falada aqui não resolve muito para trabalhar esse tipo de questão. São mais as terapias neuroprocessuais. Tá? RNE. Então, A diminuindo, RNE, nesse caso? sim, diminuindo a atividade campal desse setor frontal aqui, ó, aí a gente vai ativar aqui embaixo com mais frequência. Então a gente vai mandar informação aqui toda essa região de baixo e treinando o cérebro a fazer uma diminuição de atividade multidirecional para aliviar aqui, ó. É educar o efeito ao contrário. Antes, que provocou isso, que ficava cutucando o leão com a vara curta, tinha algum estímulo em você que ficava cutucando isso aqui. Agora a gente vai fazer um contrário, a gente vai gerar estímulo para aliviar. Não, é outra cor, né? Aliviar amarelo. Para aliviar. Então antes o que era estímulo para cutucar, agora vai ser para aliviar. Aí a gente faz com que ela volte a aprender a ficar menos sensível. Entendi. Mas Na infância, estar assustado constantemente é o mesmo sintoma do pós-guerra. sim. Sabe? Aquele pessoal que lutou no Vietnã, tudo é assim. Um barulhinho, os caras caem. Sim. Não chega nesse nível, não, mas algumas respostas elas são bem rápidas, assim. Agora, uma coisa que você falou, André, que a gente tem esses 3 níveis de juízo, né, no nosso cérebro. E se na infância a absorção desses traumas ela é mais atenuada por conta de um cérebro prematuro, que ainda não desenvolveu completamente essas funções de critério? Olha, esse setor cerebral, que está ligado muito ao hipocampo, que está ligado a todas as experiências que vão ficar salvas aqui nessa parte do córtex. Tudo isso aqui, a circuitaria, elas existem. Mas imagine você ter uma memória no seu computador bem grande. Mas você acabou de comprar o computador.
Você não encheu isso aqui de memória. Então esse computador não sabe nada. Exatamente. Então no momento que você é criança, o seu cérebro, são 3 grandes desenvolvimentos no cérebro. Mas na primeira fase da infância, falta maturação em alguns setores cerebrais, mas 90% tá formado, do 0 aos 7 anos. Né? Do 0 aos 5, pelo menos. Né? Do 7 tem mais uma outra expansão. Aí aqui tá tudo ok. Só que tá sem informação. Por isso que a grande preocupação na primeira fase da infância. A primeira fase da infância é onde gera o início da personalidade, do julgamento da pessoa. Aqui que forma o caráter da pessoa, que informa o que é certo, o que é errado. Até os 7 anos, né, André? Do 0 aos 7. 0 aos 7. Dos 8 aos 11, 12, depende muito de cada um, é onde encerra-se o processo da personalidade. Depois que a pessoa, por isso que eu falo assim, o terapeuta, o psicanalista não infantil, ele trabalha a partir dos 12, 13 anos. Porque por mais que seja criança ainda, mas já tem uma personalidade a ser trabalhada. Menos que isso, a gente investiga personalidade, né? As experiências, tudo. Menos que isso, é muito difícil trabalhar. Aí é outro campo de trabalho, sabe? Que é muito mais específico. Porque eu, por exemplo, eu não sei lidar com criança. Porque criança já é outra coisa. Por isso que eu acredito muito na psicopedagogia. Por quê? Se a criança tem todo o recurso, mas não tem o aprendizado ainda, não tem experiência, é no aprendizado escolar. Porque, olha, vamos pensar uma criança de 0 aos 7. Vamos pensar dos 3 aos 7. Normalmente, essa criança dorme 12 a 13 horas por dia. Exceções como meu filho, que não dorme, nunca dormiu isso. Mas a maioria das crianças dorme bastante. Aí você tem 6 horas fora de casa na atividade escolar. Então você tem 12 horas dormindo, 12 horas ativa. Dessas 12 horas ativa, entre levar, buscar na escola, dá de 6 a 7 horas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você só tem 5 horas para uma vida que não seja escolar. Então você percebe que a criança passa a maior parte do tempo ou dormindo ou na escola. Então, obviamente, é na escola que vai começar os problemas. E é na escola que o psicopedagogo consegue identificar. E aí, a vida da criança é o pai e a mãe, porque ela não tem personalidade ainda. Então, eu acredito bastante, isso é uma questão de crença, tá? Que é muito melhor o psicopedagogo identificar o problema na aprendizagem, no convívio social, para que identifique o problema em casa, que está gerando isso, para que os pais possam ser orientados em conduzir uma melhor qualidade de vida mental, vida no lar, dos cuidadores, para a criança parar de ter problema. É muito melhor você ter um psicopedagogo trabalhando com um psicanalista, por exemplo, do que você falar em psicologia infantil ou psicanálise infantil. Então, algumas áreas da psicologia infantil, elas são meio bobas, assim, tipo, faz um desenho e define tudo. Não dá. Quem vai definir mais vai ser muito mais professor que passa 5, 6 horas com a criança do que o pai, que dessas 5 horas que sobra para o pai, ativa mesmo com a criança é 1, 2 horas. Então, o professor tem muito mais chance de perceber o que está errado do que o pai e a mãe.
entendeu? Por isso que a psicopedagogia, no meu modo de enxergar a realidade, é melhor do que a psicologia ou a psicanálise infantil. Mas isso é uma questão só de opinião, não tem nenhuma pesquisa falando isso, nenhuma regra, mas na prática é o que eu vejo funcionar melhor. Valeu, André. André, é interessante, não sei se dá para você colocar a imagem do cérebro. Ah, Opa. pode falar. Sim, quando você comentou aí o córtex pré-frontal, quando ele está mais ocupado, ele reduz a carga do córtex cingulado anterior. Ou seja, nessa atividade ocupacional, que você disse ali em cima, de respeito, por isso que é muito bom a pessoa perguntar a uma pessoa qual é a atividade que ela gosta, do músico, Sim, para ela se ocupar nessa parte isso. aí, onde vai ficar mais ocupado e o córtex cingulado ele vai ficar com menos carga, né? E vai passar menos, vamos dizer assim, orientação Olha, a para a colocação mídia. ela é perfeita, porque você acabou de mostrar para a gente aqui da neurociência, o que que a neurociência explica do velho e bom ditado que a sua avó falava e a minha também. Como que cabeça vazia, faculdade do diabo, não é isso? É oficina do diabo. Mente Exato. vazia é oficina do diabo. Sua avó falava isso, não falava? A maioria das pessoas mais velhas fala. Então, mas é uma coisa muito sábia, né? Não Exato. precisou de neuroimagem para poder perceber isso. No sistema global, vamos pensar todo o seu sistema, todo o seu corpo, todo o seu organismo. Existe uma lei de compensação de produtividade. Quando algo está produzindo, consumindo muita energia, outros setores têm que diminuir a demanda para poder não entrar em colapso. Entendeu? Uhum. Então, quando você tem um excesso de atividade aqui, a galera que sobra vai ficar tudo com menos atividade para não ter um colapso energético. Então, aquela pessoa Por que isso que fica estudando bastante horas por dia, ele descansa a galera que dá pau na cabeça, ó. Vai descansar. Então, a falta de estudar, a falta de produtividade mental e cerebral acaba dando problema por causa disso. Então, você ocupa bastante aqui, que é onde você está estudando, e essa galera que sobra aqui, ela fica light, fica tranquila. Tá certo? Por isso que as pessoas dizem, as avós, elas fazem crochê ali, é uma terapia para uma peça, quando está concentrada ali, é uma terapia, está ocupando esse córtex pré-frontal, né, onde você diz que tem mais Exatamente. atividade. Isso é importante, sempre, como você falou naquele meu cunhado, o que ele gosta, né, ou seja, para ocupar naquilo que ele vai ocupar esse córtex para diminuir essa outra parte para evitar mais pensamentos negativos, vamos dizer assim. Agora, olha que coisa interessante. Quando você está em atividade física, essa região aumenta a atividade e essa região aqui, ó, somatosensorial aumenta também. Aí toda essa galera aqui fica light. Todo mundo fica light aqui, ó. Na atividade física, com o corpo, gastando energia no corpo.
Não, aqui na verdade é vermelho, né? A atividade está forte aqui. Aqui está com bastante atividade, aqui também com bastante atividade. Todo o resto vai ficar amarelo. Então, a atividade física ainda é melhor para a depressão, a ansiedade, até mesmo do que estudar. Por isso que sempre, a maioria dos médicos, uma das primeiras coisas que orienta para quem está numa situação dessa, ou seja, parado, é a atividade física, né? Exatamente. E tem mais outros fatores. O fator de você ter um impacto muscular, você ter um impacto ósseo, você ter um impacto articular, impacto de funcionamento, você tem a necessidade de fabricar as inas saudáveis do corpo. Noradrenalina, endorfina, várias inas que é para aguentar o impacto no corpo. Essas inas são fabricadas, dopaminas, que são drogas que geram prazer. Por isso que depois de uma atividade física moderada, há sempre um bem-estar. Toda vez que você faz uma caminhada, que você chega, toma uma água e dá uma descansada, há um bem-estar. E depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Acho que não vai dar tempo de falar sobre protocolo. Mas o protocolo que a gente está fazendo, porque ele funciona muito. Ele faz com que o seu cérebro pense que está fazendo uma atividade física. Mas olha só, agora a última coisa que eu quero falar sobre a depressão hoje. Depois eu já abro o tema livre aqui. Tá. Esse é o gráfico da produtividade cerebral. Tá? A pessoa que tem humor, só que é praticamente impossível conseguir essa proeza, tá? Mas a pessoa que tem humor retinho, onde simboliza esse gráfico verde aqui, ó. Esse verde é a pessoa normal. A normalidade do humor, imagina esse gráfico verde aqui, ó, bem no meio. Tá tudo normal. Um pouquinho acima do normal já é uma euforia. Quando você ganha alguma coisa, recebe uma notícia boa, dá uma euforia. Quando está muito acima do normal, igual essa parte azul aqui, ó, a gente chama de mania. Quando está um pouquinho abaixo do normal, mas sempre constante, a gente chama de distimia. E quando está bem abaixo do normal, é a depressão maior. Então, o transtorno, a depressão é conhecida como transtorno de humor. Quais os tipos que existem? Transtorno de humor maior é aquela pessoa que sai do normal, vai lá para baixo, tem uma puta depressão no gráfico e volta para a normalidade. Então, a depressão maior, o cara fica só nessa região aqui, ó. Ô, peraí, caramba, sapo, querendo pegar uma ferramenta, não vem. Aqui, ó, depressão maior é isso aqui, ó. Da normalidade, cai aqui para baixo e volta para a normalidade. Tá. O distímico é aquele cara que está sempre abaixo da normalidade, mas não tem esse pico forte, tá vendo? Ele é abaixo da normalidade e fica assim, ó, constante. Esse é o distímico. E o bipolar é o cara que sai da depressão maior e vai para a mania. Então, ele sempre tá, ele sai do normal, vai para a depressão maior, estoura para mania, depois cai para a depressão maior, estoura para mania e fica assim pro resto da vida. Então esse é o transtorno de humor bipolar.
Então, quando você se deparar com uma pessoa que ela é pessimista, que sempre quando o estado de humor dela está abaixo da normalidade, mas se mantém em linha reta, ela gera um comportamento pessimista. Ah, eu não consigo isso, ah, isso não dá, aquilo não dá, não sei o quê, não vou tentar. É aquelas pessoas que falam mole, assim. Ah, não, sempre pensamento negativo. Tá. Agora, o cara que às vezes está normal, depois está caidão, depois volta ao normal de novo, na normalidade ele conhece a positividade. O distímico não conhece a positividade, porque ele nunca está normal. Depressivo maior, ele sai da normalidade, cai e volta para a normalidade. Só que o depressivo maior não conhece a mania, que é onde o bipolar surta, né? Onde há o surto pela depressão. Não conhece a mania. O máximo que o depressivo maior conhece é a euforia, que é quando ele ganha na loteria, por exemplo. A gente, para falar que uma pessoa normal nos dias de hoje, é muito difícil. Você pegar uma pessoa que não tem episódio nenhum de depressão, dessa queda aqui, ó, ou da distimia. Então, a gente considera uma pessoa normal aquela que tem poucos eventos de depressão, de tristeza ou de distimia, tá? De prostração, tal. Poucos eventos. Mas nenhum evento é impossível. Aquela pessoa que tem os eventos de depressão volta ao normal é o que é mais comum. Quando ela tem essa oscilação, aí é o tal do bipolar. Aí na próxima aula eu vou falar como são os tratamentos, quais são os recursos, e a gente vai entrar nesse mérito de tratamentos e recursos. Vou parar aqui a gravação.